Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está na Multiplique Suas Ideias. E hoje nós vamos aprender essa bolsinha linda e muito mais do que mostrar para vocês o passo a passo com molde, medidas. Eu vou ensinar para vocês como conferir medidas de anel quando tem canal de zíper e fole, como é o caso dessa bolsa aqui, para que você consiga confeccionar essa peça no tamanho que você desejar. Vamos lá então aprender comigo? Eu só te convido para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative as notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se você gostar do nosso trabalho, é muito importante que você clique no joinha para ajudar o canal, tá bom? Então vamos lá aprender mais uma peça. Eu vou iniciar preparando os espelhos dessa nossa bolsinha. Então aqui, olha, separei o recorte no jeans na medida de 26 centímetros por 20. Cortei aqui num jeans que já é quiltado, numa espuminha, tá? Então ele já vem estruturado dessa forma, mas se você quiser usar um tricoline, fazer lá o seu quilt ou uma telacê, fique à vontade, tá? E para fazer esse acabamento aqui no centro, eu cortei uma medida de 12 centímetros de tricoline pela altura aqui do meu espelho, que é 20 centímetros. E aqui no verso, olha, eu fiz uma marcação da borda para dentro com 2 centímetros e aqui do outro lado também, da borda para dentro, 2 centímetros. E vinquei dobradinho, então eu trouxe essa lateral aqui para essa marcação que eu fiz. E assim eu consegui uma dobra bem retinha, você pode vincar no ferro. Aqui no caso eu só fui também passando a unha assim para ele ficar bem vincadinho, olha. E aí ele já ficou dobradinho com uma borda para dentro de 1 centímetro, tá? Para encontrar os centros eu dobrei ao meio e fiz um piquezinho aqui em cima. Então só dobrei assim ao meio e fiz um piquezinho aqui e aqui embaixo também. Aqui no meu espelho a mesma coisa, dobrei ao meio, fiz um piquezinho em cima e um piquezinho embaixo, porque aí nós vamos prender esse acabamento aqui no lugar. Para as costas da bolsa, eu recortei essa mesma medida de 26 centímetros por 20 e coloquei aqui um bolsinho embutido, fiz aquele modo mais simples de bolsinho embutido, já tem uma aula aqui no canal em que eu ensino uma bolsa e o bolso interno dessa bolsa eu faço esse mesmo modelo de bolsinho. Então eu convido você a assistir essa aula caso você não saiba como fazer esse bolso embutido aqui simples e você já vai ter também mais uma ideia de peça aí para o Dia das Mães, tá bom? Para o forro dessa peça, eu estou usando a camurça que já é dublada no TNT. Você já compra ela nessa forma, mas pode usar o tricoline também, o forro da sua preferência, tá? Então eu cortei aqui, olha, ao invés de cortar exatamente no tamanho aqui do meu espelho, eu cortei um pouquinho maior, que vocês vão ver que fica mais fácil para fazer o acabamento. Isso eu fiz com todas as partes do forro. Eu sempre corto o forro um pouquinho maior para facilitar no acabamento. Vocês vão reparar que também aqui, olha, nos cantinhos eu já marquei, risquei arredondando. Para fazer esse arredondamento, eu usei essa reguinha aqui de canto e usei o raio aqui de 5 centímetros. Mas você pode utilizar um cone de linha, um pratinho da sua preferência. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer a medida final do anel, do fole, para ele bater direitinho aqui com a nossa peça. Então, se você fizer essa peça com vivo, sem vivo, independente da margem de costura que você utilizar, com essa confirmação de medidas que nós vamos fazer mais para frente aqui da aula, no anel, vocês vão ver que não tem problema. Então, você pode usar aqui o arredondamento que você quiser. Nessa aula, eu quero também ensinar vocês a conferir a medida do anel, tá? Tô passando para vocês as medidas, mas eu vou dar liberdade para você também de desenvolver a sua peça, ensinando para vocês essa técnica. Para colocar a minha marca na minha peça, eu fiz aqui um acabamento, um detalhe criativo que agrega muito valor na peça. Coloquei a minha etiqueta, eu tô usando aqui uma etiqueta de Zetex com a minha logo, muito linda. Tem os contatos dos nossos parceiros de materiais aqui na descrição do vídeo. E você pode adquirir todos os seus materiais com o cupom de desconto Costura da Felicidade, tá? Então a minha etiqueta eu coloquei aqui, olha, num pedaço
de Montana. Esse aqui é um Montana Tiffany com 2 milímetros de espessura. E olha que lindo que fica esse acabamento. Então, depois que a gente aplicar aqui o tecido, olha, centralizado, eu vou colocar a minha etiquetinha aqui e ela vai dar um destaque e agregar muito valor na minha peça. Além de dar charme, eu também dou destaque à minha marca, que é muito importante que a sua peça tenha a sua cara, tenha a sua marca. Então, olha, já estou aqui com as dobrinhas das bordinhas aqui para dentro. Vou alinhar centro com centro aqui embaixo, bem certinho. E aqui em cima também, centro com centro, para esse acabamento ficar bem alinhadinho. Depois que tiver tudo presinho, a gente vai fazer um pesponto aqui bem na bordinha. Aqui também fica uma ótima oportunidade, se você quiser, de agregar aqui um aviamento, uma rendinha, alguma coisa aqui nessa bordinha, para dar um detalhe ainda maior. Eu vou deixar a minha só com esse tecido mesmo. Fiz o pesponto aqui na lateral, bem na bordinha, já prendendo esse acabamento aqui na frente da minha bolsa. E agora eu vou posicionar a minha etiquetinha aqui, olha. Essa minha estampa, ela tem uma borboleta aqui muito linda que eu quero que fique aparecendo. Por isso que eu não vou colocar a minha etiqueta centralizada aqui na frente, tá? Mas se não, eu colocaria ela centralizada. Mas eu quero deixar essa borboleta aparecendo. Então eu vou colocar a minha etiqueta aqui mais pra cima. Vou medir para ela ficar bem retinha aqui. Marquei 4 centímetros aqui da margem, ó, centralizei ela bem certinho. Se você quiser, pega uma fitinha dupla face, coloca aqui embaixo para deixar ela bem fixa aqui na posição e você não acabar deixando ela torta na hora que for fazer o pesponto. Eu vou segurar a minha aqui bem firme e vou fazer um pesponto bem bonitinho aqui em volta. Agora que nós já aplicamos o acabamento e a nossa etiqueta bem certinha, bem linda aqui na frente, a gente já pode costurar o forro. Desse risco que eu marquei de arredondamento, eu já vou passar uma costura aqui, bem na bordinha de segurança, e depois eu refilo tudo e já vou ficar com aquele sanduíche, olha, o espelho e o forro aqui no avesso finalizadinho. Já ficamos então, olha, com os espelhos prontinhos, vamos reservar essas partes por enquanto. Vou preparar agora o canal do zíper. Para chegar na medida que eu queria para o canal do zíper, eu fiz o seguinte raciocínio. Eu cortei aqui 26 centímetros por 20, certo? Então, eu medi 26 mais metade de cada lateral. Então, mais 10 daqui e mais 10 daqui. Cortei 46 centímetros de zíper. E a largura que eu quero nessa bolsa minha, eu quero que ela fique no final com uma largura de 8 centímetros. Ficou, então, 2 vezes 46 por 3,5 no tecido principal, que eu tô usando jeans quiltado, e 2 vezes essa mesma medida de forro. E para o zíper, eu cortei aqui 48, 49 centímetros, sempre um pouquinho maior para a gente ter uma sobra de segurança, tá? E o que sobrou, que seria mais 46 centímetros, eu acrescentei mais 10 centímetros de segurança para que eu possa trabalhar margens de costura, dobra e tudo mais. Então, para o fole, eu cortei 46 centímetros mais 10, então 56 centímetros no final, e a largura que eu quero no final aqui da minha bolsa, que é 8 centímetros. Aqui no canal do zíper, como a gente vai acrescentar o zíper aqui no centro, por isso que a gente diminui 1 centímetro. Então, aqui vocês viram que eu cortei 7 por 46 e dividi ao meio. E no fole, que é a parte de baixo da nossa bolsa, eu cortei 8 por 56. E esse eu não dividi ao meio, vai ficar uma parte inteira que a gente vai fazer o fole, tá bom? Para o zíper, eu tô usando esse cursor passa-fita e para fazer esse acabamento lindo aqui, olha, eu usei uma tirinha de 10 centímetros de Montana pela largura aqui do meu canal, que é 0,75, e eu fiquei com esse acabamento assim, olha, prendi com rebite. Esses detalhes criativos, geralmente eu ensino lá no meu Instagram, que eu convido você a me seguir, @multipliqueatelier, e a gente tá sempre trocando ideias e sugestões por lá, tá bom? Então eu separei aqui 2 cursores para essa peça. Vou pegar o meu zíper, vou colocar direito com direito aqui do meu tecido principal. E o meu forro eu vou colocar direito para baixo também, tá?
vai ficar esse sanduíche, essas 3 camadas, zíper com o direito para baixo, forro com o direito para baixo. E nós vamos costurar com margem de meio centímetro. Vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado, olha. Vou deixar ele centralizado aqui e agora eu vou recortar aqui, olha, deixar os dois aqui bem alinhadinhos, os dois lados. Como nós não estamos trabalhando com medida exata, ele me dá liberdade de fazer isso, tá? Acertar aqui as laterais bem direitinho. E agora eu vou passar também aqui, ó, uma costurinha de segurança bem na bordinha para eu cortar esse excesso de forro aqui que tá maior. O fole, como eu já tinha passado para vocês, eu fiquei com uma medida final de 8 centímetros por 56. E vou colocar aqui, ó, o meu tecido principal direito com direito. Nessa peça eu vou colocar as argolinhas lateral para prender a alça transversal rebitadas. Então eu vou colocar depois que eu fechar o meu anel, tá bom? Mas se você quiser colocar embutida aqui, você vai pegar o material que você separou para colocar a meia argola, que é onde a gente vai prender a alça transversal, e vai costurar aqui, olha, nesse momento, tá? Nessa minha peça, eu vou rebitar essa parte. Daqui a pouquinho eu passo essa medida para vocês. Nós vamos colocar, então, tecido principal direito com direito e o forro aqui direito com direito, tá? Vou alinhar aqui bem direitinho e vou costurar aqui com margem de meio centímetro. E agora, antes de fechar esse anel, nós vamos confirmar no espelho da nossa peça. Então, eu vou pegar aqui o espelho da peça. Se você for colocar vivo, você já teria colocado vivo aqui, tá? Essa minha peça eu não vou colocar vivo. E nós vamos prender aqui fazendo toda a volta. Prendi, então, aqui, olha, fazendo toda a volta. Quando chegar aqui, olha, no encontro, nós vamos deixar passando o fole 1 centímetro aqui do canal do zíper. Então, eu vou sobrepor aqui, vou marcar, passando aqui do meu canal do zíper 1 centímetro, vou marcar e vou cortar todo esse excesso. Essa distância de 1 centímetro que eu deixei é justamente porque eu costuro com margem de meio centímetro. Então, vai ser meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro, e ele vai bater no fechamento direitinho, tá? Então, olha, chegou aqui, ó, eu não vou tirar do canal do zíper, eu vou tirar do fole, vou passar o fole 1 centímetro aqui do meu canal do zíper, bem esticadinho, e vou cortar, e ele já vai ficar no tamanho certinho. E aí, eu já corto também o forro, o excesso de forro, na mesma medida que eu deixar aqui o meu fole. Já conferimos, então, a medida do fole e a gente já pode fechar aqui o nosso anel. Então, eu vou colocar direito do meu canal do zíper com o direito aqui do fole, ó, vou trazer assim, fazendo esse anel. Vou pegar o meu forro, ó, aqui de baixo, vou trazer aqui por cima, ó, direito com o direito do forro também, ó. Alinha tudo bem direitinho e vamos costurar com margem de meio centímetro, que é a distância que nós deixamos aqui para costura, tá? Ficamos com o anel finalizado e antes de aplicar essa parte já no espelho da nossa bolsa, nós vamos aplicar aqui a nossa meia argola. Para fazer esse acabamento, eu cortei 8 centímetros por 3 de montana, porque eu tô usando uma meia argola de 3 centímetros de largura, tá? Dobrei ao meio, centralizei aqui bem direitinho e fiz 2 furinhos para eu colocar o rebite. Para fazer o furo, eu utilizei esse vazadorzinho aqui, olha.
Encontrei aqui, olha, o centro, a posição para que ficasse bem alinhadinho, bem centralizadinho, e fiz 2 buraquinhos. E eu vou usar 2 rebites, e esse meu rebite, ele é acabamento duplo, olha, ele tem acabamento dos 2 lados. Então pode ficar aqui dentro o acabamento do rebite aparecendo, que vai ficar lindo, assim como vai ficar bonito também aqui pelo lado de fora. Essa é uma sugestão de acabamento que eu acho que enriquece demais a peça, mas você pode fazer embutindo, como eu mostrei para vocês antes. E agora eu vou lá no balancim pressionar para ficar bem fixo e ele fica muito resistente. E o avesso vai ficar assim, ó. Pressionado aqui, olha, os rebites para prender as argolas na lateral. Olha que lindo que fica aqui esse acabamento. Eu já encontrei o centro, então você vai encontrar aqui costura com costura, faz um piquezinho aqui encontrando o centro e faz o mesmo aqui do outro lado, repete aqui do outro lado. Deixei o meu anel para o avesso, ó, com o avesso para o lado de fora. Encontrei os centros aqui também no meu espelho. E agora nós vamos posicionar, olha, centro com centro. E distribuir aqui fazendo toda a volta. Vamos prender tudo. Com tudo presinho, agora nós vamos costurar com margem de meio centímetro, fazendo aqui toda a volta e depois fazer o acabamento com viés. Olha, costurado toda a lateral, eu vou fazer o acabamento com o viés boneon. O viés boneon é esse daqui, ó, que ele tem uma elasticidade, então ele vai se encaixar muito bem aqui nas curvas, mas você pode usar também aquele viés de armarinho comum, tá? Vai ficar finalizado assim, olha. E agora eu vou repetir aqui do outro lado. E está finalizada a nossa peça, virei ela para o lado direito. Olha que lindo que fica esse acabamento do cursor, olha, dá um charme na peça. E eu coloquei aqui uma alça transversal, aqui no canal tem uma aula ensinando como que eu faço alça transversal, eu vou deixar o card aqui para vocês. Eu fiz com tecido e apliquei aqui um acabamento com o mesmo montana que eu fiz todos os detalhes nessa peça, tá? E aí você pode usar e abusar aí da sua criatividade. Uma outra dica é que vocês diminuam, se você for fazer nessas medidas que eu passei aqui para você, eu diminuiria aqui um pouquinho no canal do zíper, ó, para esse passante aqui, essa argola, ficar mais no centro aqui na lateral, tá? E aí você pode manter a mesma medida aí do fole, que depois a gente vai confirmar com o anel, mas para que vocês possam confeccionar essa peça na medida que você quiser, eu quis trazer essa aula, que é mais um passo a passo da modelagem, de como que você consegue modelar uma bolsa simples com espelhos e fole como essa daqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito a vida de vocês, um beijo e até as próximas aulas.